Então, bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós. E eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 121. Salmo de número 121. Diz assim a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? E amém. O Salmo 121 é um dos salmos conhecidos como salmos de romagem. Aqui o povo de Israel estava caminhando em direção a Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que ficava nos altos, e eles então aqui estavam em momentos de vale, com angústias e dificuldades. Alguns acreditam até que esse texto faz referência a Davi, quando na morte de Samuel. Então eram momentos de angústias, de dificuldades, e olham para os montes e clamando: de onde me virá o socorro? E eu penso que essa é uma experiência humana e nossa cotidiana, principalmente pelo tempo que vivemos. A gente não tem como fechar os nossos olhos às realidades que estamos enfrentando nesses dias e que, ao que parece, também são os últimos dias. O texto bíblico aponta para sinais da vinda do Cristo, a segunda volta dele, e quando a gente olha para as realidades que estão à nossa volta, nós podemos, muitas vezes, ficar angustiados, nervosos, preocupados pelas questões relacionadas a desemprego, a questões de saúde, políticas, econômicas. A gente já tem notícias de dificuldades acontecendo em alguns lugares do nosso país por questões de desemprego, férias coletivas, o comércio já com algumas dificuldades. E a gente olha para um lado, olha para o outro, com dificuldades nossas, pessoais, nas nossas casas, nas nossas famílias, com os nossos filhos e filhas, aquilo que será deles, como que eles se veem nesse processo. A nós mesmos, muitos com dificuldades no casamento, as dificuldades de relacionamento na vida cotidiana, as preocupações, como é que eu vou fazer para pagar as contas, como que eu vou fazer para administrar as demandas que tenho, as preocupações que surgem dia a dia, e isso vão afligindo, e acontece que olha para um lado, olha para o outro, e de onde me virá o socorro? Quem é que pode resolver essa minha situação, essas minhas angústias, esses meus problemas? Talvez as experiências de muitos de nós aqui é de acordar à noite sobressaltado, não conseguir dormir, ou com insônia, com preocupação, né, de como que eu vou fazer as coisas, os rendimentos, questões emocionais. A gente tem visto um alargamento, um avanço enorme com as doenças emocionais, muitos com depressão, muitos ansiosos, muitos, e eu falo disso sem nenhum, porque eu já vivi isso também por um tempo na minha vida, ainda luto. E a gente, não sei se talvez a gente consegue dizer que a gente está curado de ansiedade, mas a gente aprende e tem de aprender a lidar com ela, com as coisas que a gente vai vivendo, né? E aquela do e se acontecer aquilo, e se acontecer, e o e se, e isso gera angústia, isso gera doença, a palpitação no coração, a queda de cabelo, come muito ou não come, ou gasta além, né? Estou animado, gasto, estou triste, gasto. Aquela história, vamos gastar, fofinha, né? Vamos gastar. E aí, ou me empanturro de coisas, ou paro de comer, e isso fica estressado, e a gente começa a dar choque nas pessoas, nas relações, e a gente fica bravo. Você que anda de carro sabe disso, né? As pessoas sempre buzinaram, agora elas não só buzinam, elas gritam com a buzina, né? Que não é só pé, é pé. O que ela quer dizer com esse que está na alma? E a gente vive assim,
Quantos estão assim, angustiados, com preocupações, e a indignação que toma conta por conta da injustiça social, por conta dos problemas que poderosos têm vantagens e o pobre com mais dificuldades. A gente olha para a rua, a demanda na rua, com mais pessoas em estado de vulnerabilidade, em situação de rua. A gente tem visto aqui na nossa cidade esse aumento exponencial em cada marquise, em cada bairro, em cada lugar que a gente vai. E aí você olha para um lado, olha para o outro e percebe-se como esse salmista, em momento de vale, em momento que as coisas estão difíceis. E aí você olha para um lado, olha para o outro e diz: de onde me virá o socorro? De onde, como a situação pode ser resolvida? De onde as coisas podem vir, solução? E aí você não tem onde se agarrar, né? Como às vezes entrar naquela areia movediça que você vai sendo tragado e as coisas estão chegando e você não sabe como sair dali. Essa talvez seja a experiência do salmista, e ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E eu quero pensar com vocês aqui, nesse texto, sobre essa pergunta do salmista, que é muitas vezes a nossa também, e a gente olhar e pensar como que o salmista apresenta a solução dessa angústia interna. E o livro de Salmos, muitos salmos apresentam essa experiência de conversa de mim para comigo. Salmo 42 vai dizer, 142, né, vai dizer: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você tem algumas vezes o salmista fazendo perguntas para si mesmo. É aquela hora que a sua alma conversa consigo mesmo para tentar entender onde estão as soluções e os caminhos que surgem na vida da gente. E esse aqui é um deles, onde o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, nesse momento de peregrinação, de angústia, de preocupação. De onde vai vir a solução? De onde vai vir o socorro? E o salmista diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu quero então pensar com vocês em algumas questões que esse texto traz para nós. A primeira delas é pensar com o salmista aqui, por que Deus é o nosso socorro? Por que Deus é o nosso socorro? Até porque as lutas e as dificuldades vêm sobre todos, sobre justos e injustos, sobre crentes e não crentes, sobre bons e ruins, sobre pessoas que estão andando tudo certinho, quanto aqueles que estão com dificuldades. E o texto vai dizer que o socorro vem do Senhor. Por que o socorro do Senhor? O texto vai dizer para nós: porque Ele é o Criador de todas as coisas. E essa é uma verdade que a gente precisa estar firmado no nosso coração, que o nosso Deus é o Criador de tudo que há no céu, na terra, no mar, as coisas visíveis e as invisíveis, tudo vem dele, tudo pertence a ele. E essa é uma verdade que a gente precisa lembrar, que ele é Senhor sobre tudo. O salmista vai dizer que do Senhor pertence a terra e tudo que nela está: homens, mulheres, animais, plantas, seres, todos os seres, todas as coisas pertencem ao Senhor. Por que o socorro vem dele? Porque dele pertence todas as coisas. Então não se esqueça de que o Senhor nunca perde o controle. Nunca. Essa é uma palavra que a gente diz muitas vezes, e a gente repete isso quantas vezes, e faz parte da nossa declaração, mas ela precisa fazer parte do nosso interior, de que ao Senhor pertence todas as coisas. Segunda coisa, de que porque o Senhor é o nosso refúgio, porque a palavra de Deus diz que Ele é aquele que nos vigia, que os olhos do Senhor estão sempre sobre nós. O salmista diz isso: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, é aquele que vigia. Ele não é como nós, que tira cochilos, que perde a atenção,
que distrai com algumas coisas, que não percebe o que está à volta. O texto fala que ele não permitirá que os nossos pés vacilem. E a gente precisa ter a confiança e a certeza, porque nesses momentos de angústia, de tribulação, de sofrimento, de perturbação da alma, de eu não saber como é que vai solucionar as coisas, do jeito que as coisas acontecerão, a gente precisa se lembrar que se o Senhor não for conosco, a gente cai. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, nos vigiando, a gente tropeça, a gente abandona, a gente cede à corrupção, a gente cede ao suborno, a gente cede à reclamação, a gente cede à incredulidade, a gente abre mão de coisas que são tão caras a nós. E o texto vai dizer que o Senhor não deixará que os nossos pés vacilem, porque quantas vezes a gente acha que pode, né? Eu consigo, eu sou bom, eu sou crente, e testa os limites, né? Não, até aqui eu vou, até aqui eu vou. O Paulo vai dizer que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Porque se o Senhor não nos sustentar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, se Ele não nos guardar, nós caímos. E você sabe bem disso. Você sabe bem disso. Quantas vezes você chega nos limites da reclamação, da murmuração, de dizer de que vale eu andar com o Senhor e essas coisas estão acontecendo. Será que vale a pena continuar servindo a Deus? E o texto vai dizer que o Senhor não deixará que os nossos pés vacilem, que a gente caia e continue no erro. O texto vai dizer por que o Senhor é o nosso socorro, porque Ele é o Criador, porque Ele está sempre junto de nós, os olhos dEle estão sempre sobre toda a terra, Ele nunca para, Ele nunca se distrai, Ele sempre está olhando, e porque Ele está sempre presente, assim como a sombra nos acompanha, o texto vai dizer aí, né? O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. Você já tentou se livrar da sua sombra? Tem gente que tem medo da sombra, né? Crianças, às vezes, têm medo delas. Mas você não tem como se livrar dela. A não ser que você vai para a escuridão, né? Mas quando você está debaixo da luz, a sombra está sempre com você. E não tem como você se livrar dela. E é assim que o texto diz, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. Ele está sempre presente. Se eu estou debaixo da luz, Ele está aqui, que eu não tenho como me livrar dela. Eu não tenho como sair dela. O salmista, no Salmo 139, vai dizer que se eu tomo as asas da alvorada, lá Ele está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá Tu estás. Não tem onde... Eu era uma substância ainda informe. O Senhor me criou, eu sabia quem eu era. Não tem como eu fugir da presença do Senhor. Ele está em todos os lugares e Ele sempre me vê. Por que eu posso clamar por socorro e por que o socorro vem do Senhor? Porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é aquele que pode dar solução onde a gente não tem. Ele é aquele que dá escape onde a gente não sabe. É aquele que provê onde a gente não conhece solução. Lembra de Abraão? Já estava a ponto de matar seu filho, escutou o barulho da ovelha. O Senhor é o que sustenta, é Ele que supre nos momentos de mais dificuldade. No deserto Ele estava com o povo. O texto de Deuteronômio vai dizer que os pés não incharam, as roupas não se gastaram. O Senhor é meu socorro, por quê? Porque Ele está sempre presente. Ele é a sombra à nossa direita. A presença dEle está sempre conosco e Ele nos guarda. No meio do vale, Ele nos guarda. Tem um poema antigo que todo mundo conhece, que fala das 2 pegadas, lembra? Que você andava pela praia, tinha 4 pegadas, chegou um determinado momento, só tinha 2 pegadas, e você diz, nessas horas que eu estava com mais dificuldades, o Senhor me abandonou, me levou embora, e aí o poeta diz, não, nesse momento eu te carregava no colo, né? Eu levava você, e a gente às vezes pensa isso, que tem uma ausência, uns olhos do Senhor que se esqueceram de mim. Lembre-se disso, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra o tempo todo, porque o meu socorro vem do Senhor, porque Ele está presente, porque Ele é a sombra à minha direita, porque Ele é o Criador de todas as coisas, tem tudo no controle. Os governos estão na mão do Senhor, os governos estão nas mãos do Senhor. Leia os profetas.
Leia os profetas. Os profetas, quando anunciam e denunciam, eles não denunciam só a Israel. Eles denunciam as nações à volta. Eles denunciam a Babilônia, a Assíria, a Damasco. Ele denuncia e chama atenção a todas as nações. E tem uma palavra para Tiro, tem uma palavra para Edom. E é assim o Senhor. Não tem poderoso nessa terra que não esteja debaixo do governo e das mãos do Senhor. Não tem ninguém que faça reuniões em qualquer lugar nesse mundo que os olhos do Senhor não saibam. E a gente precisa entender isso, que nesses momentos de vale da nossa vida, o Senhor é o nosso socorro, porque Ele é o Criador de todas as coisas, o governo está sobre os seus ombros. Ele é poderoso e Ele guarda a nossa vida, Ele está ao nosso lado, Ele nos protege, Ele nos sustenta. E aí vem uma outra pergunta nesse salmo: quando é que Deus é o nosso socorro? Quando? O Senhor é o nosso socorro quando o socorro acaba. O salmista diz: de onde me virá o socorro? Quem é que vai solucionar? O Senhor. E é a hora que o cara disse que vai arrumar um emprego. O cara falou que vai dar solução. O outro me disse que tem um remédio que vai dar solução. O outro falou que vai estar comigo naquela hora, vai segurar a minha mão. E aí, acabam, né? As pessoas não vêm, ou traem, ou não conseguem cumprir, ou te dão um telefonema e dizer: cara, não assinou o papel, não rolou, fechou, a vaga não vai ter, o emprego não vai rolar. Quando que o Senhor é meu socorro? Quando o socorro acaba. Quando não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Para onde eu vou falar? Para quem que eu vou ligar? Quem é que tem 10 mil para me emprestar? Quem é que tem? Quem? Quando o socorro acaba, o Senhor é o meu socorro. Quando ninguém mais pode solucionar as nossas demandas, o Senhor está junto de nós. O texto diz assim: de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. A gente entender que as ameaças da vida que surgem, você pode pensar assim: o que o salmista pode estar apresentando o sol e a lua como problemas de ameaças para eles nesse momento aqui? A questão é que era um povo que vivia no deserto. Alguns comentadores e cientistas vão falar que existia nesse tempo um problema muito grande com cegueira também, por conta da luminosidade da areia, da reflexão da luz e das pessoas andarem no deserto. Muita gente sofria queimava a retina, que queima talvez, a córnea, enfim, que queima lá por questões relacionadas à luminosidade. Isso acontece também no lugar que vive com gelo, né? E também você vê que o pessoal tudo de óculos escuros, porque isso, a reflexão, ele diz: o sol não te molestará, nem a lua também. Isso vai sentido também de altas temperaturas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite, de gente que está andando no deserto em momentos de muita dificuldade. E ele diz: quando o Senhor está junto de nós, em momentos de adversidade. Se a gente for trazer para nós, quais são os nossos medos hoje? Quais são as nossas adversidades hoje? A gente tem medo de andar de dia, esconde o celular, guarda aqui, guarda ali, vidros fechados. Os nossos filhos andam na rua, nós ficamos preocupados com eles andando na rua, nos trajetos de ônibus. À noite, ficamos preocupados nos sinais que piscam, se a gente pode parar ou não. Aqui na nossa cidade a gente ainda tem uma sensação de segurança, mas em outros estados, em outras cidades grandes, as pessoas andam temerosas, olhando para um lado, olhando para o outro. A gente tem medo de adversidades que sondam a nossa vida, rondam o nosso tempo todo. E ele diz: olha, de dia não fará mal o sol, nem de noite a lua, quando o Senhor é o nosso socorro em todo o tempo. Em todo o tempo. Ainda que eu ande
pelo vale de sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu passe pelas águas, tu estás comigo. Se eu passar pelo fogo, nem a chama arderá. Isaías diz isso. Quando que o Senhor está comigo? Em momentos de tribulação, de angústia, de luta, de batalha. Quando que Ele é meu socorro? Nessas horas. Nessas que talvez você esteja vivendo agora. Essa é a hora que o Senhor é o nosso socorro. Ele é consolo, é abrigo, é proteção, é ajuda, é palavra firme. Ele se tornará, ou é, o nosso socorro nesse momento, né? Porque Ele está sempre presente nas nossas ameaças. E aí a pergunta é, quais são essas ameaças que você tem, que você está vivendo? Quais são as ameaças que vêm sobre você? Às vezes o medo da solidão, as questões relacionadas a questões financeiras, o medo de não dar certo o que você está empreendendo, as ameaças internas e externas que tomam conta da nossa vida, quando o Senhor é nosso socorro nessa hora, onde o socorro acaba, onde não tem ninguém, onde não é Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa provisão. E ainda, o salmista vai dizer, do que Ele nos livrará? Do que o Senhor nos livrará e pode ser o nosso socorro? O texto vai dizer para nós, que o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Primeira coisa que Ele vai mostrar, que Ele vai nos guardar de todo o mal. E aí você pode pensar num livramento moral, num livramento ético, num livramento de proteção da sua alma, de desviar, do seu coração, de se atormentar, mas de todo o mal também que vem nesse mundo que tenta nos afastar daquilo que é propósito de Deus e do caminho, né? Porque aqui era o caminho para Jerusalém, era o caminho de ir para a terra, para adoração, e nós também estamos nesse caminho, na direção da vontade de Deus, do encontro com Ele nos ares, de viver com Ele eternamente. Ele nos livrará de todo mal, de tudo isso, tudo aquilo que nos separa da graça bondosa do Senhor, da mão dEle. E Ele diz, olha, o Senhor é o nosso socorro, bem presente, e Ele nos livrará do mal. O salmista, em outros momentos, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque Ele vai nos livrar da seta que voa ao meio-dia, do terror noturno, das setas que vêm contra nós, de todos os lugares, das palavras maldosas. O Isaías vai dizer que nenhuma arma forjada contra você prosperará, toda língua que ousar contra você em juízo será quebrada. A gente entender que o Senhor está ao nosso lado e nos livra, e nos faz andar firmes nele. Jesus diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, dessa maldade que tem no mundo, dessas coisas que também nos fazem tropeçar. E ele diz ainda que o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Essa ideia de que o Senhor está comigo o tempo todo e de que na minha caminhada diária, contínua, Ele está sempre me protegendo, me sustentando e me amparando de todos os lados. O salmista vai dizer também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aquela declaração de Deuteronômio que diz que ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Como é que é que me ocorreu isso aqui agora? Inclusive, até aquela fichinha que eu dei uma vez para todo mundo que está na casa de vocês lá. Que o Deuteronômio vai dizer... deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui. Puxa vida, hein? Não vou lembrar agora, que fala... Jonatas, como é que é o nome daquela frase que está lá na porta lá? Esqueceu? Meu Deus do céu. Deuteronômio 6. Vamos ver se é esse aqui que eu estou lendo.
que ele vai dizer: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas palavras, toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E aí vai guardar a tua entrada e a tua saída. A ideia é de que essas declarações que eu faço, de que o Senhor está junto de mim, Ele é meu Senhor, Ele é meu pastor, Ele me guarda, Ele me protege a saída e Ele me protege a entrada, Ele guarda a minha casa, sustenta a minha vida. E é isso que o salmista está dizendo no Salmo 21, do que Deus nos livrará? Nos livrará de todo o mal, nos livrará dos desvios éticos, nos livrará espiritualmente também de toda a opressão que o inimigo lança, nos livrará de toda a armadilha que vem contra a nossa vida. Dessa forma, eu quero hoje trazer isso para nós aqui como igreja. Talvez você tenha andado com o teu coração perturbado, angustiado, esse tempo teu de peregrinação em direção à terra prometida, nesse tempo que vive agora, e quando você olha para um lado e olha para o outro, e aí você olha para a conta bancária, olha para as possibilidades financeiras, olha para o ambiente do mercado de trabalho, olha para as questões econômicas, percebe as questões políticas, observa as questões jurídicas, olha para a conjuntura mundial de guerras, rumores de guerras, possibilidades de enfrentamentos que a gente não consegue nem mensurar. Quando a gente olha para todos os problemas éticos que o mundo tem vivido, todas as questões de injustiça social que a gente tem olhado no mundo, balanças enganosas, corrupção. Quando a gente olha e percebe todas essas maldades nesse mundo e olha a nossa vida tão pequena diante disso tudo, na nossa peregrinação, e a gente fica como que não sabe o que fazer, e a nossa questão é: de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Quem é que pode estender as mãos e me resgatar e me sustentar? O salmista vai dizer que o meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor, desse Deus que é criador de todas as coisas. Por isso, o salmista também no Salmo 37 vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Hoje é um convite para que a gente possa receber o auxílio que vem de Deus na nossa vida e a nossa alma possa sossegar na certeza de que o nosso Deus não dorme nem cochila, que Ele, por certo, se levantará. Jó diz isso. Eu sei que meu Redentor vive e, por certo, se levantará. De que Ele olha e vê cada detalhe da nossa história, que Ele não deixa a nossa vida passar desapercebida, que nele, dentro dele, só nele, a gente tem completa e total esperança, e que a nossa alma pode achar regozijo nele, força nele. Então eu quero te chamar a de novo nos braços do Pai descansar, porque ali eu seguro estou, porque ali eu estou forte, porque nele e só nele existe esperança, só nele existe vida. Só nele existe condições da gente deitar e descansar. Mas quando isso começa? Começa nessa percepção de que a minha alma está perturbada, que eu estou com meu coração aflito, que as coisas não estão legais. E de que eu olho para um lado e olho para o outro, nessa minha peregrinação, olho para o alto onde está Jerusalém, eu estou nesse vale, nessas dificuldades, e eu digo: de onde me virá o socorro? Essa é uma declaração que a gente precisa ter consciente de dizer de onde pode vir. E que isso ecoe na sua alma hoje, dizendo: meu socorro vem
do Senhor, e que isso seja uma fé no teu coração, de que Ele pode te socorrer, porque Ele está contigo, porque Ele é o Senhor de toda a terra, porque Ele não te abandona, porque Ele é o socorro quando ninguém mais está, porque Ele é aquele que é a tua sombra, a tua direita, que nada nas adversidades podem te abalar, porque Ele guarda e não dormita, não cochila, Ele está acordado, olhando e vendo e velando por você, e Ele te livrará de todo mal e guardará a tua entrada, a tua saída, e a Ele seja a honra e seja a glória. O que a gente precisa fazer? Clamar ao Senhor. O salmista vai dizer também: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro, tirou-me de um tremedal de lama e perdição, colocou os meus pés sobre uma rocha, nos meus lábios um hino de louvor. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É gente que enfrenta as suas lutas, as suas dificuldades, não com negação, dizendo eu não posso sofrer porque eu sou de Cristo. Ao contrário, eu estou em Cristo e Ele é meu sustento nestes momentos também. Que a gente possa ter a consciência de dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, consigo enfrentar, porque Ele é meu socorro e Ele não vai me deixar tropeçar. Ele não vai me deixar tropeçar. Que esse tempo na minha vida e na tua vida não seja um tempo de desânimo, de afastamento, de abatimento. Ao contrário, seja um tempo de reconhecimento e de total e completa dependência de Deus. Porque se Ele não estiver ao meu lado, o salmista vai dizer, Israel, que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram, Israel, que o diga. Se o Senhor não nos amparar, irmãos, se o Senhor não nos sustentar, nós não conseguimos. Porque do Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Amém? Quero convidar você, pessoal do louvor, a gente podia cantar Em Teus Braços, novamente, antes de orarmos. E eu gostaria que cantássemos esse cântico agora, pensando nisso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, e seu amor eterno sempre esteve presente em mim. E eu gostaria que você orasse por isso e entregasse a sua vida. Provavelmente as tuas angústias têm nomes. As tuas angústias têm nomes. Nomes assim: preciso de grana, preciso de trabalho, preciso do meu filho, preciso de solução nisto. Enfim, tem nomes, né? E que talvez você esteja nessa: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E que hoje, nos braços dele, você possa ter a experiência de que a paz que excede todo entendimento guarde tua mente e o teu coração e te faça andar altaneiramente, assim como o Abacuque diz. Mesmo assentados como vocês estão, a gente vai cantar e depois a gente fica em pé e ora.
Se você quiser ficar em pé agora. Em teus braços é o meu Senhor, no teu braço é o meu descanso. Nos teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Erga sua mão e ora assim: Senhor, eu quero me lançar nos teus braços nessa hora. Eu quero colocar minha vida, né? Quero que o Senhor me carregue no colo. Eu preciso, Senhor, do teu socorro. Eu preciso, Senhor, da tua mão, do teu sustento. Eu preciso, Senhor, de que o Senhor estenda a tua mão, me tire desses lugares de tremedal, de lama e perdição. Eu clamo, Senhor, para que o teu Espírito Santo junto de mim, na minha vida, me fortaleça, para que eu possa enfrentar as demandas que têm vindo sobre mim, na minha casa, no trabalho, na cidade, no país, no mundo. Senhor, quanta tribulação nesse mundo, quanta incerteza, quanta discussão, quanta narrativa, quanta briga, quanta coisa tem acontecido. Isso tem afetado diretamente a nossa vida, o nosso coração, e a gente olha para um lado, olha para o outro, e não sabe de onde pode vir soluções. E hoje, Senhor, nos lembramos na Tua Palavra que o nosso socorro vem do Senhor. E eu oro, Senhor, para que Teu Espírito Santo, nessa manhã, nesse dia, venha, Senhor, trazer o coração de cada irmão, de cada irmã, o sossego para a alma. Ajuda, Senhor, para vencer a ansiedade. Ajuda, Senhor, para tirar da depressão. Ajuda, Senhor, para gerar esperança para aqueles que estão desesperados, sem esperança, que não sabem mais para onde ir. Espírito de Deus, o Senhor é aquele que pode dar esperança aos corações. E eu oro por isso, Senhor, que hoje seja uma manhã, um dia, um tempo de entrega, de não saber o que fazer, mas lembrar que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que não perde o controle de nada, que o governo está nas tuas mãos, e que tudo pertence ao Senhor, e que tu estás controlando cada movimento, e nos conduzirá a experimentar as grandezas do teu nome, Senhor. Eu oro por isso nessa manhã. Eu oro por isso nessa manhã, sobre a vida de cada irmão e cada irmã aqui, para que a paz do Senhor encha corações, e que recaiam na tua graça, que recaiam no teu amor, que recaiam de novo, Senhor, na confiança esquecida às vezes do Senhor. Que hoje seja uma experiência de renovo da tua presença, e de saber o tamanho do Deus que servimos, e reconhecer que Ele domina sobre o céu, sobre todas as coisas. Que essa seja uma manhã de lançamento de novo, de vida no teu altar. Recaio na tua graça. Cante isso. Eu me lanço de novo na tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Tu estás de braços abertos, Senhor, para receber teu povo, a tua igreja. Eu oro, Senhor, para que a experiência da tua palavra, aquela que excede todo entendimento, a paz, encha corações, a alegria indizível vem sobre cada um. Oh, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, recaio em tua graça. Aleluia, Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Experimente Jesus. Experimente o amor do Senhor. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
Teus braços é o meu descanso. Glória ao teu nome, Senhor. Só na tua presença a gente tem vida, plenitude e graça. Bendito seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.